Fala meu amigo, fala minha amiga, em especial a você, aluno do primeiro ano do ensino médio regular do estado de Minas Gerais. Para quem já nos acompanha, para quem já me conhece, estou aqui novamente. Eu, professor Matheus, professor de História, venho dar continuidade à resolução dos PETs, o plano de ensino tutorado que foi disponibilizado a você, meu caro aluno, minha cara aluna, pela Secretaria de Educação do estado de Minas Gerais. A gente está entrando na última semana, a semana 4 do módulo 2. Já vencemos algumas atividades juntos. E para a gente encerrar com chave de ouro, a temática da aula de hoje, galera, será colonização portuguesa e resistência. Ainda naquela linha que nós falamos sobre a questão da escravidão no Brasil, sobre as suas sequelas, sobre as suas consequências, sobre as suas histórias, a gente vai fechar hoje com chave de ouro. Mas antes da gente fechar, não poderia deixar de falar para você que está chegando que eu faço parte de um projeto maior. Eu, professor Matheus, faço parte do grupo Escola Online. Tá brincando que você não conhece? Bom, se você não conhece, vem comigo para entender. Galera, o projeto Escola Online é um projeto onde eu e alguns outros professores oferecemos para vocês em várias redes sociais, onde você pode encontrar no Twitter, você pode encontrar no Facebook, você pode encontrar no Instagram e aqui mesmo no YouTube, várias disciplinas com várias aulas, além, é claro, da resolução do PET. Então você que está me assistindo aí no YouTube, que ainda não se inscreveu no canal, corre lá, se inscreve, ativa as notificações, dá um like, porque isso é muito importante para nos ajudar e, obviamente, poder ajudar vocês. Ok? Conto com vocês nessa empreitada. Tamo junto nisso aí. Mas antes da gente começar a resolução, para a gente não perder o costume, vem comigo, chama a nossa vinhetinha para a gente começar. Então vem, vinheta! Bacana, né? Então agora a gente pode começar a trabalhar o que o PET quer que a gente resolva. Vamos lá? Bom, vamos ver o que ele quer que a gente comece a resolver aqui. Comecei a separar, você que está com o material em mãos aí, galera, alguns conceitos, tá? Palmares. Significado de Palmares. Substantivo masculino plural. Comunidade livre que, no interior de Alagoas, era formado por escravos fugidos, índios e brancos, sendo chefiada por Zumbi, Quilombo dos Palmares, região cuja vegetação é maioritariamente composta por palmeiras. Etimologia, origem da palavra palmares, talvez plural de palmar. Então isso aqui é um conceitozinho que a gente vai trabalhar, e um outro conceito que eu também acho importante, que é o conceito de malês. Revolta dos malês foi um levante de escravos de maioria muçulmana na cidade de Salvador, capital da Bahia, que aconteceu na noite de 24 para 25 de janeiro de 1835. Foi o levante de maior relevância da então província da Bahia. Os malês eram negros de origem islâmica, o que organizaram o levante. O termo malê tem origem na palavra imalê, que significa muçulmano, na língua iorubá. Apenas negros africanos tomaram parte na revolta, que contou com cerca de 600 homens. Beleza? São conceitos que nós vamos usar na atividade de hoje. Show de bola? Vamos ver o que vem pela frente aí? Os nascidos no Brasil, chamados crioulos, não cooperaram com a revolta do malês. Os malês também eram conhecidos como nagôs, na Bahia. Os nagôs tinham o costume de registrar acontecimentos e, tendo como religião o Islã, escreviam em árabe. Notem que a maioria deles que vinham, principalmente da costa nordeste da África, eram alfabetizados, seguiam o islamismo, sabiam as regras do Alcorão, acreditavam em Maomé, seguiam a palavra de Alá. Anotações encontradas em documentos servem para entender os motivos e circunstâncias do levante. Outros grupos étnicos, como os Haussás, também tomaram parte na batalha, mas em números menos significativos. No entanto, o descontentamento com as condições de vida em geral, mesmo entre as pessoas não escravas, sua grande maioria mestiços e crioulos. Tá? Nós temos a imagem retratada a revolta do malês
e aqui mais uma vez o grupo de escravos africanos, seguidores do islamismo, partindo para cima dos seus senhores. Então, para quem acha que as resistências ficavam apenas nas fugas, na formação de quilombos, no suicídio, no infanticídio, como vimos na aula anterior, sabemos que não. Nós tivemos alguns movimentos um pouco mais articulados. Tudo bem que não foram adiante, mas mostravam a insatisfação do negro nessa sua condição de escravo. Beleza? Então vamos lá? Bem, Bahia escravista do século XIX. A Bahia do começo do século XIX ficou marcada por um grande número de revoltas de escravos. Então vamos lá, galera. Aqui a gente começa a analisar, tá? A gente não perder o nosso hábito, a ideia de que os escravos não estavam nem um pouco satisfeitos com essa condição. A Bahia também foi um dos estados, lembrando que nessa época, né, galera, os estados eram chamados de províncias, né, que mais recebeu africanos escravizados pelo tráfico negreiro. Então vejam, a Bahia foi a província, né, o atual estado, que mais recebeu escravos do tráfico negreiro. Desses, os dois principais grupos eram os Nagôs, Iorubás, e os Haussás. A quantidade de revoltas de escravos está diretamente relacionado com o número alto de escravos daquela província. Então vejam, quanto mais escravos eu recebo, maior a probabilidade de que revoltas ocorram. Show de bola? Bom, a grande presença de Nagôs e Haussás também contribuiu para isso, pois eram povos que tinham histórico recente de envolvimento com guerra. Então vejam, não só pelo grande número de povos africanos que se transformam em escravos, mas principalmente a ideia dos Nagôs e dos Haussás, que historicamente, na sua condição de vida na África, tinham por hábito a vida de guerra. Assim, a Bahia da primeira metade do século XIX abrigou 30 revoltas de escravos, sendo que metade dessas aconteceu na década de 20, né, logo após a independência do Brasil, porque a gente vai lembrar, o Brasil fica independente, mas a escravidão perpetua-se durante mais um tempo. Uma das primeiras agitações desse período foi a Revolta de 1807. Ok? Esse levante foi descoberto antes de ser iniciado, e sua descoberta aconteceu no mês de maio de 1807. Então, antes mesmo do movimento ser levado à prática, ele foi descoberto. Os escravos que se organizavam tinham em seus planos a realização de ataques contra igrejas católicas. Vejam, galera, um outro problema que é a escravidão, porque muita gente vai lembrar que aos olhos da Igreja Católica, o negro é visto como um ser sem alma, tá? Então, por não serem aceitos pela igreja, há uma certa represália por parte dos africanos contra as igrejas e suas imagens, e queriam instalar uma autoridade muçulmana no poder de Salvador. Então vejam o islamismo já bem presente nessa época. Depois, planejavam conquistar outros locais do Nordeste. Inúmeras revoltas aconteceram nos anos seguintes, mas a história da resistência e das revoltas escravas ficou marcada pela Revolta do Malês, que a gente começou a ver lá no início, quando a gente falou do conceito, que aconteceu em Salvador em 1835 e mobilizou 600 escravos em busca pela sua liberdade. O temor causado por essa insurreição ficou gravado no imaginário dos senhores, que temiam que uma nova ação desse tipo acontecesse no Brasil. Porque, repara, até então as fugas elas eram isoladas ou com grupos menores. Aqui, galera, vejam, eu consigo mobilizar uma quantidade de 600 escravos, que tinham um plano mais formalizado. Show de bola? Tá? Então esse texto aqui está disponível aí no site do Brasil Escola. Show de bola? E é o material que você tem em mãos. Vamos continuar? Então vamos lá, galera. Vejam vocês. Os participantes da Revolta dos Malês. A Revolta do Malês aconteceu em Salvador e passou-se na madrugada do dia 25 de janeiro de 1835. Naquela época, essa capital era uma das principais cidades escravistas do Brasil e possuía apenas, vejam vocês, galera, 22% da população aqui de Salvador, a população soteropolitana, apenas 22% eram formados por brancos livres. Os escravos africanos e seus descendentes eram 40% da população total da cidade, que na época era de 65 mil habitantes. Então vejam que a população de Salvador ela era majoritariamente negra
em contraste à população branca. Foi nesse cenário que se deu a maior revolta de escravos do Brasil. Os participantes da revolta do Malês foram na sua maioria nagôs, mas sabe-se que o levante contou com a participação de africanos haussás e tapas, conhecido também como nupes. A maioria dos envolvidos era muçulmana, tá? Então lembra, Malês é o nome que eu dou para o quê? Para o africano seguidor do islamismo, mas muitos também eram adeptos das religiões de matriz africana. Lembrando a vocês que, como a gente falou na nossa última aula, as pessoas de forma errada, que não conhecem, se referem à religião africana como macumba. Mas como a gente viu, por exemplo, se você fizer um estudo, como nós falamos na nossa última aula, lembra? Se você fizer um estudo do candomblé, se você fizer um estudo, por exemplo, da Umbanda, percebam que a ideia do sincretismo religioso era uma forma de resistência. Show de bola? Bom, tá? O envolvimento dos muçulmanos foi algo marcante nesse acontecimento e evidenciou o papel da religião na luta por transformação social. Então eu usava a religião, eu usava o islamismo, a minha concepção de fé, a minha crença no Corão, a crença nos ensinamentos de Alá para levar à melhoria da minha condição social. A importância dos muçulmanos foi tão grande que influenciou na forma como essa revolta foi chamada. A palavra malê é oriunda de Imalê, como a gente viu, expressão que no idioma iorubá significa muçulmano. A revolta contou com a participação de 600 africanos escravizados e os líderes dela combinaram para que ela acontecesse no final do Ramadã. Para quem se lembra, né, quem estudou islamismo, Ramadã, galera, é um período sagrado, é um mês sagrado para os muçulmanos, tá? É o período que, segundo eles, você faz o quê? Alguns sacrifícios, né? Durante a fuga de Maomé de Meca para Yatreb, que depois se chama Medina, Maomé peregrina pelo deserto. Então dizem que durante o Ramadã, as pessoas que são saudáveis, elas vão jejuar da hora que o sol nasce, à hora que o sol se põe. E no final desse período, eles fazem a grande festa. Tá? É o dia que eles falam do dia do... A revolta ficou marcada exatamente como o dia de Lailat al-Qadr, a festa da Noite da Glória, quando você encerra o Ramadã e fazem o grande banquete, que é o momento em que o Corão foi revelado para Maomé, o profeta do islamismo. Foi quando Maomé recebe os ensinamentos. Beleza? Então vejam, o vínculo religioso ele é muito presente. Tá? Os envolvidos também eram majoritariamente escravos urbanos. Reparem que os escravos que se envolveram na revolta do Malês eram escravos que viviam na cidade. E pouquíssimos escravos da lavoura participavam dessa revolta. Os poucos escravos da lavoura que participaram eram do recôncavo baiano, ou seja, dos arredores de Salvador, não mesmo da cidade. Show de bola? Então é mais um texto disponível aí no site do Brasil Escola. Beleza, galera? Vamos lá começar as atividades? Então, bom, tá? Atividade 1. O que ela está pedindo? Responda as questões sobre o texto. Vimos conceitos, vimos o texto. O que pode justificar a revolta dos malês no estado da Bahia no início do século XIX? Galera, a gente pode colocar a revolta do malês acontecendo por causa dos maus-tratos. A gente pode colocar, como a gente viu, pela influência do islamismo. Então, galera, é só você dar uma olhada no texto e pensar o seguinte, tá? O que vai acontecer? Porque a Bahia é justamente o foco disso. Porque a gente vai perceber que a condição de escravo é muito ruim. E nesse caso, o que nós percebemos? Que o estado da Bahia, no caso a província da Bahia, tá? Foi a que mais recebeu escravos nesse período. Então, o que vai acontecer, galera? A Bahia, obviamente, era o foco de maior número de revoltas, como a gente viu no total de 30, porque quanto mais escravos eu recebo, maior é a probabilidade de que eu tenha rebeliões. Porque nenhum africano que se coloca na condição de escravo vai aceitar isso dignamente. E outra coisa, os povos que chegam na Bahia, como a gente falou, né, os nagôs, os iorubás e também os haussás, tinham uma origem guerreira. Então eles não aceitavam pacificamente essa condição de escravo. Então é questão lógica, tá? A Bahia, por ter o maior número de escravos, consequentemente, tende a ter o maior número de rebeliões. E lembrando que esses escravos também têm a sua origem guerreira. Ok, galera? Então a gente pode pensar exatamente no que o texto falou. Show de bola?
Deu para entender? Então tá. Bora seguir, galera? Então a questãozinha 1 é bem tranquila. Vamos ver a questão 2. Explique a revolta dos malês com indícios de religiosidade envolvidas nesse conflito. Gente, é muito claro. O que você entende que malês é o nome para o africano que se torna escravo, seguidor do islamismo? Então, muitos desses africanos que, como eu falei para vocês, seguiam os ensinamentos, tá, contidos no Alcorão, seguiam as palavras de Maomé, que para os muçulmanos é Mohammed, e que acreditavam na palavra de Alá, não entendiam por que ficariam na condição de escravos. Então a gente viu que a religiosidade, no caso a crença no islamismo, ela falou muito alto, para que os seguidores dessa religião não aceitassem. Então se a gente for pensar bem, vamos lá. Originário do idioma Yorubá, como a gente viu, malês deriva da expressão imalê, significa muçulmano, ou seja, adepto seguidor do islamismo. Assim, a maioria dos participantes desse movimento utilizaram princípios religiosos. Então, eu vejo na religião um caminho, como o próprio texto já diz, tá? Na luta por transformação social. É só você lembrar que o texto fala isso. Eu vejo na religião um caminho para o quê? Para melhorar a minha condição social. A participação de escravos, adeptos de religiões de matizes africanas, também enfatizava a resistência em relação às imposições do catolicismo, religião oficial do Império. Lembrando que eu falei com vocês, que aos olhos da Igreja Católica, o negro, o africano, ele é visto como sem alma. Porque o índio pode se salvar mediante a catequese, o africano não. Então isso também criava neles uma certa resistência ao catolicismo. Perfeito? Então eu pego muçulmanos que não se colocam na situação satisfatória de escravo e resolvem se rebelar, e alguns outros africanos de religiões de matizes africanas que também vão aproveitar a situação para se rebelar. Então, eu encontro na religião uma ideia de justiça social. Deus não diz que todos são iguais perante a Ele? Então, por que alguém tem que mandar em mim? Por que eu tenho que ter um dono? Entende? Então, a revolta do malês ela é um divisor de águas. Show de bola? Então, vamos lá, galera? Atividade 2. Tá? Zumbi e a Guerra dos Palmares. Tá? Galera, vamos lá. Durante o domínio holandês, em Pernambuco, começaram a se formar quilombos. Lembrando, galera, que o domínio holandês ele vai se dar, vejam vocês, tá? No século 17. Os holandeses vão dominar Pernambuco de 1630 a 1654, por causa do que, galera? Da tentativa de controlar a produção da cana-de-açúcar, para quem se lembra, a nossa primeira aulinha do módulo 2. Tá? Então começaram a se formar os quilombos de Palmares, núcleo da maior revolta de escravos da história do Brasil. Palavra de origem banto, tronco linguístico do idioma falado em Angola, quilombo significa acampamento ou fortaleza. Foi o termo que os portugueses utilizaram para designar as comunidades de africanos fugidos da escravidão. Lembra da nossa última aula? A gente fala do quilombo, sobre a forma com que Portugal via? Beleza. O incremento do tráfico africano para a região, a partir da conquista holandesa de Angola em 1641, foi o principal fator para o aumento das fugas e o crescimento dos quilombos. Localizado na Serra da Barriga, no estado de Alagoas, que na época pertencia a Pernambuco, Palmares cresceu muito na segunda metade do século XVII. Estima-se que chegou a possuir 10 fortes, ou mocambos, com cerca de 20 mil quilombolas. Galera, olha a população que vivia dentro de Palmares. Eles viviam da caça, coleta e agricultura de milho e feijão, realizada em roças familiares, utilizando um sistema de trabalho cooperativo, onde todos trabalhavam em prol do quilombo. Os excedentes agrícolas eram vendidos nas vilas próximas, para mostrar que eles tinham uma relação também com o quê? Com pessoas livres. Frequentemente atacavam os engenhos e roubavam escravos, em especial mulheres. Por vezes, assaltavam aldeias indígenas em busca de mulheres e alimentos. Então vejam que cria-se uma certa antipatia com a elite branca por ver o quilombo, o núcleo de resistência africana, que de certa forma cometia alguns delitos. Show de bola? Bom,
Alguns historiadores viram em Palmares um autêntico Estado africano recriado no Brasil para combater a sociedade escravista dominante. Ou seja, eu pego lideranças que eram importantes na África, aqui chegam, são colocados na condição de escravo, não aceitam, se rebelam, fogem, formam quilombos e lá eles exercem aquela liderança que eles tinham dentro do continente africano. Mas há exagero nessa ideia, embora seja inegável a organização política dos quilombos, inspirada no modelo das fortalezas africanas. Exatamente por serem naturais de sociedades africanas, em que olha só gente, presta atenção nesse trecho, a escravidão era generalizada, os principais dirigentes do quilombo possuíam escravos, reeditando a escravidão praticada na África. Então, olha que coisa curiosa. Você encontrava no quilombo de Palmares líderes que tinham escravos. Então, galera, a escravidão era uma prática que a África possuía e que ela é repetida aqui no Brasil. Os líderes de Palmares lutavam pela própria liberdade. Repara, mas não pelo fim da escravidão. Vejam que coisa curiosa, porque eles reproduziam a prática escravista que existia dentro do continente africano. Show de bola? De todo modo, o crescimento de Palmares levou as autoridades coloniais a multiplicar expedições repressivas. Então, em vários momentos, galera, vejam vocês, tá? A coroa portuguesa, tá? Somada, vejam vocês, às autoridades locais, elas, na verdade, o que, moçada? Elas comandavam expedições militares no intuito de quê? De destruir o quilombo de Palmares. Mas todas elas foram fracassadas por uma liderança do quilombo que era Gangazumba, grande chefe dos quilombolas, que até muita gente coloca, era tio de Zumbi. Ok? Em 1678, o governador de Pernambuco propôs um acordo ao chefe dos palmarinhos. Então, galera, há uma proposta, vejam vocês, há uma proposta da coroa para quem? Para o chefe Gangazumba. Qual era a proposta feita? Em troca de paz, Gangazumba obteve alforria para os negros de Palmares. Então, todos que lá estavam não seriam mais caçados para serem recapturados, ganhariam a liberdade e teriam a concessão de terras em Cacaú, que é o norte de Alagoas, e a garantia de prosseguirem o comércio com os vizinhos. Então, o acordo feito entre Gangazumba e as autoridades era essa, que quem estava em Palmares ganharia liberdade, eles ganhariam terra e teriam também o livre acesso de comércio com vilas locais. Só que, o que acontece? Comprometeu-se, porém, a devolver todos os escravos que dali em diante fugissem para o quilombo. Então, se eu, após o acordo, fosse um escravo e para lá fosse, eu, na verdade, não seria aceito. Eu seria devolvido. Ok? Tá? Só que isso acabou gerando um problema. Por quê? O acordo dividiu os quilombolas. E Gangazumba foi assassinado pelo grupo que rejeitou os termos desse acordo. Então, alguns membros, galera, de Palmares enxergaram esse acordo de Gangazumba com as lideranças, galera, vejam vocês, como traição, tá? E aí, o que acontece? Por não concordarem, os próprios membros do quilombo que não concordaram com Gangazumba, desconfiando das intenções do governo colonial, acabaram por quê, galera? Vejam vocês, prosseguiu assim a Guerra dos Palmares. Então, o que eles fizeram? Eles assassinaram Gangazumba. Por eles não concordarem, achar que era uma traição. E aí fica a cabo da história. Você pode enxergar isso como uma coisa de paz, para evitar que expedições realmente o que atrapalhem, e alguns veem como traição. Eu, particularmente, galera, eu não vejo tanto como traição. Eu vejo muito mais um acordo de preservação. Eu estou protegendo os meus. Dali por diante, criou o quê? Criou um outro problema. Então, galera, prosseguiu assim a Guerra dos Palmarinhos. Porque com a morte de Gangazumba, quem que vai assumir? Zumbi. Tá? A resistência quilombola foi grande, mas acabou sucumbindo em 1695. Então, foi o ano, galera, que liderado por um bandeirante chamado Domingos Jorge Velho, é comandada uma tropa, e essa tropa o que, galera? Vai invadir, e no dia 20 de novembro de 1695, vejam, 20 de novembro, para quem conhece, é o famoso dia da consciência negra, Zumbi foi degolado e sua cabeça enviada como troféu para Recife. O maior triunfo da sociedade escravista no Brasil colonial. Então muita gente diz que após o quê? Após o assassinato de Gangazumba, mesmo que Zumbi lutasse pelo quilombo,
a uma certa enfraquecida. Show de bola? Bom, então vamos lá. Ganga Zumba traiu a causa de Palmares para firmar acordo com o governo colonial? Galera, foi o que eu falei, depende. Se você enxergar, tá, que na verdade fazer o acordo e impedir que outros escravos buscassem em Palmares o sonho de liberdade, isso seria uma traição. Porque o que o acordo diz? Que a partir do momento que ele foi assinado, não haveria mais o quê? Não haveria mais como Palmares receber escravos fugidos. Mas, por outro lado, você vê como uma preservação. Então, é uma resposta que eu acho que você tem condição de montar. Montei dentro do que eu acredito, mas vejam vocês. Se considerarmos o ideal do quilombo em abrigar e proteger escravos foragidos, porque não é assim que surge, o acordo firmado, tá? Tirem esse Mzinho aqui que ele veio demais, firmado por Ganga Zumba e as autoridades coloniais em devolver todos os escravos chegados em Palmares após o acordo, pode-se dizer que sim. Porque, como eu falei, eu começo a não estimular que novos escravos fujam. Inclusive, membros do próprio quilombo, como a gente viu, que não concordaram com o acordo, assassinaram o próprio Ganga Zumba. Entretanto, podemos ver o acordo como tentativa de preservar a segurança dos até então palmarinos. Então, tipo, eu protejo o meu, daí para frente, eu não quero mais saber. Mas eu estou garantindo a liberdade, como a gente vê. Então, alguns não veem como traição, alguns veem como ideia de preservação. Mas eu acho que você, melhor do que eu, tem condição de montar a sua resposta. Ok, meu camarada? Ok, meu amigo? Ok, minha amiga? Tá? Então a gente, mais uma vez, termina as atividades. Espero ter ajudado. Conto com vocês na inscrição do canal. Espero estarmos juntos aí em mais atividades. Não deixe de se inscrever, dar o like. E, mais uma vez, se cuidem e um beijo imenso no coração de cada um de vocês. Show de bola, meus amigos? Fiquem com Deus. Até!